Bom dia, pessoal. Vamos ver aqui a terceira atividade do mês de novembro, né? Que é a sequência aqui do assunto. Nós vamos ver resolução de problemas que envolvam a potenciação de números racionais na forma decimal e arredondamento de números decimais. Essa parte de arredondamento a gente viu na segunda atividade, mas eu vou passar novamente como uma revisão, um reforço. Então vamos lá as questões. Na primeira nós temos: calcule as potências. Então nós temos aí 0,7 ao quadrado, alguns números elevado a 1, elevado a 2, 3, 4, elevado a 0. Então vamos ver uns exemplos aqui. Então, por exemplo, eu tenho um número aqui 0,8 elevado ao quadrado. Então vou multiplicar 0,8 vezes 0,8. Aqui eu posso fazer o seguinte: 8 vezes 8, 64. Como é elevado ao quadrado, e aqui tem uma casa só, então vou deixar duas casas após a vírgula. Então fica 0,64. Aqui eu multiplico 8 vezes 8, 64, aí tem uma casa, duas após a vírgula. Aí vai ficar 0,64 ou 64 centésimos, décimos centésimos. Outro exemplo. Quando é um número elevado ao cubo, então, por exemplo, tem 2,2 elevado ao cubo. Então, vou multiplicar ele 3 vezes. 2,2 vezes 2,2 vezes 2,2. É o produto de fatores iguais, certo? Então, vamos ver aqui a multiplicação. 2,2 por 2,2, 4, 4, 4 e 4. 4, 8, 4. Aqui eu tenho duas casas após a vírgula, então vou deixar duas casas. Multiplicando a terceira vez por 2,2, dá 8, 16, 8 e 1, 9. Dá 8, 16, 8 e 1, 9. Dá 8, 14, 16, 10. Aqui eu tenho duas casas, mais uma, três casas. Eu vou deixar após a vírgula, certo? Então aqui vai dar 10 inteiros e 648 milésimos. Décimo, centésimo, milésimo. Então 10 inteiros e 648 milésimos. Aqui elevado ao cubo, então você vai deixar aqui três casas após a vírgula. 10,648. Quando o número for elevado a zero, o resultado é 1. Se o número for elevado a 1, o resultado vai ser o próprio número decimal, certo? Então vamos ver mais um exemplo desse. Quando eu tenho com duas casas, 0,12 ao quadrado, ou 12 centésimos. 4, 2, 0. Dá 2, 1 e 0. 4, 4, 1 e 0. Aqui eu multipliquei o 2, aí depois multipliquei 1. Aqui eu tenho duas casas e mais duas casas. Então são 4 casas que eu vou deixar após a vírgula. Então vem para cá. Aí não tem nada, coloco um zero antes. Então tenho 0,0144. Aqui seria 144 décimos de milésimos. Aqui é décimo, centésimo, milésimo. Aqui vai ser décimo de
milésimos. Então aqui, como são duas casas elevado ao quadrado, duas casas depois da vírgula, então vão ficar 4, certo? Se for no caso só uma e aqui no caso 3, então vão ser 3 casas. Quando forem duas, aí você vai multiplicar o total delas, total de casas depois da vírgula, pelo expoente. Aí vai ser o número de casas que você vai ter após a vírgula, certo? Na outra questão, eu tenho, na questão 2, calcule. Aqui está por extenso para você representar o número e escrever o resultado. O cubo de 0,8, né? Então, quem é o cubo? O cubo é um número elevado à terceira potência, certo? Por exemplo, se eu tenho 0,5 ao cubo, vamos ver, 0,6, que é 6 décimos elevado ao cubo. Então, é elevado à terceira potência. Então, vou multiplicar o 0,6 3 vezes, né? 0,6 vezes 0,6 vezes 0,6. Então, multiplicando ele aqui, ó, 6 vezes 6, 36, né? Aqui eu vou deixar duas casas após a vírgula. Então, a vírgula vem para cá, então coloco o zero antes. Multiplicando por 0,6 novamente, a terceira vez, dá 36, 18, 21 e 0. Agora eu tenho quantas casas? 3. Então vou deixar 3 casas após a vírgula. Aí coloca, dá 216 milésimos. Então 6 décimos ao cubo dá 216 milésimos. Aqui eu tenho o quadrado de 0,4. Então quando que é 0,4 seria 4 décimos, né? Então, o quadrado é quando o número é elevado a 2, elevado à segunda potência. Alguns confundem elevado a 4 e colocam elevado ao número 4, mas não é. O quadrado é quando é elevado a 2, que é elevado à segunda potência, certo? Por exemplo, se eu tenho 0,5 elevado ao quadrado, que seria 5 décimos elevado ao quadrado. Aí eu vou multiplicar ele duas vezes. É o produto de fatores iguais ao expoente, né? 5 vezes 5 dá 25. Eu vou deixar duas casas aqui após a vírgula, dá 25 centésimos, certo? Na letra C eu tenho o quociente do cubo de 0,8 pelo quadrado de 0,4. Então, no caso, são as respostas que você obtiver aqui. Você vai dividir o resultado de uma delas pelo resultado da outra. Então, quer saber o quociente desse resultado dessa potência pelo resultado dessa aqui, certo? Seria como eu fiz aqui, 0,6 ao cubo e 0,5 ao quadrado. Aí seria como uma divisão aqui desses dois números. Seria como eu dividir nesse número por esse, para obter um quociente, que é o resultado da divisão. Tá certo? Aí aqui, para eu igualar essa divisão de números decimais, eu iria fazer o seguinte. Aqui tem 3 casas depois da vírgula. Aqui só tem 2. Então, eu colocaria um 0. Aí eu tiro essa vírgula. Como aqui é 0, anula e anula. Aí eu iria dividir 216 por 250, certo? Aí faria a divisão e eu encontraria o quociente. A outra é 2 décimos elevado ao quadrado, né, que é elevado à segunda potência. 5 décimos elevado ao cubo. 24 centésimos elevado ao quadrado.
a quinta potência de 1/10. Quinta potência de 1/10. Quem é 1/10? Por exemplo, eu tenho 3/10 aqui. Então, a quinta potência é quando é elevada a 5, certo? Então, eu tenho 3/10. Por exemplo, eu quero a sexta potência. Então, seria 3/10 de 3/10. Então, é 0,3 elevado a 6. A sexta potência. Se eu quisesse a quarta potência, ou elevado a 4, eu colocaria o expoente 4, certo? Então, você vai armar a potência nessa questão aí e resolver, dar o resultado, certo? Na questão 3, eu tenho: meu pai fez um acordo comigo. A cada nota 10 que eu tirasse em provas, eu ganhava 5/10 ao quadrado. Quantia em centavos e reais. Sabendo que eu tirei 8 notas 10, quanto vou ganhar? Então, digamos que eu tenho um acordo com o meu pai e eu ganhava, digamos que 8/10 ao quadrado, um exemplo. Digamos que se eu ganhasse 8/10, então quem é 8/10? 0,8 ao quadrado, não é isso? Então, no caso, 0,8 vai dar 0,64. 8 ao quadrado, como eu fiz aqui, ó. Dá 0,64. 8 vezes 8 dá 64. Eu vou deixar duas casas após a vírgula. Dá 0,64 centésimos. Então, eu obtendo esse resultado, seria 64 centavos, né? Se referindo a reais. Sabendo que eu tirei 8 notas 10. Então, se por exemplo eu tivesse tirado 10 notas 10, quanto seria que eu iria receber do meu pai? Então, a cada 10 que eu tirasse era 8/10. Um exemplo, né? Então, dá 64 centavos. Cada nota que eu tirasse, eu ganharia 64 centavos. Se eu tirasse, por exemplo, 10 notas 10, então seria esse número vezes 10. Então, multiplicando por 10, você vai deslocar uma casa para a direita. Então, vai ficar 6,4. Se fosse por 100, ia deslocar 2. Por 1.000, deslocaria 3. Aí eu precisaria colocar um zero aqui, certo? Então, 6,4. Então, seria R$ 6,40 que eu iria receber do meu pai com esse acordo, certo? Então, você vai elevar 5/10 ao quadrado e o resultado você vai multiplicar pelo total de notas 10 que ele tirou. Aí você vai ver qual das alternativas aqui, quantos reais ele vai ganhar, certo? Na questão 4, nós temos novamente potenciação. Então, você vai resolver e ver quantas casas vai deixar no número após a vírgula. Na questão 5, eu tenho: quantos zeros nas casas decimais terão em 0,1 elevado à décima potência? Então, elevado à décima potência é quando você vai elevar 10, né? Então, se eu tenho, por exemplo, aqui 0,9 elevado a 5, então, elevado à quinta potência, no caso, é uma casa só, então eu vou ter que deixar 5 casas, né, após a vírgula. Se forem duas casas aqui, eu multiplico pelo expoente. Então, se fosse duas casas, eu multiplicando por 5 daria 10 casas. Por exemplo, fosse 0,09 elevado à quinta potência. Aí seriam 10 casas. É isso? Aqui tem 2 elevado à quinta, multiplicaria 2 vezes 5, seriam 10 casas que eu iria deixar após a vírgula, resolvendo essa potência. Aí aqui quer saber quantos zeros nas casas decimais terão em esse número elevado à décima potência. Aí quantas casas você vai ter após a vírgula, certo? Quantas casas de zero, certo? Quantas casas de zero vai ter após a vírgula, sendo elevado à décima potência.
No caso aqui, esse número 0,9 elevado à quinta tem 5 casas. Então, no caso aqui seria... eu iria multiplicar o 9 5 vezes, né? No caso, não poderia não ter zero. Já o 0,1, né? Vamos ver um exemplo, elevado à quinta, né? Aqui é elevado à décima potência, elevado a 10. Se fosse, por exemplo, elevado a 5, então eu ia elevar esse número, multiplicar ele 5 vezes, né? Então vamos ver, 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1. Multiplicando ele 5 vezes. Dá 1, 0, aqui eu deixo 2 casas, né? Agora multiplicando outra vez. A terceira vez dá 1, 0, 0. Aqui eu vou deixar 3 casas. Multiplicando outra vez. Aqui eu deixo 3 mais 1, 4. Foi multiplicada 2, 3, 4 vezes. Falta 1. Então aqui eu tenho 0,001. Foi multiplicado 2, 3, 4 vezes. Agora a quinta vez. 1, 0, 0, 0. Aqui tem 4 casas com mais uma, 5. Então no caso aqui, elevado à quinta potência, ficou 4 casas. Elevado à quinta potência, ficou 4 casas. Aí você vai ver, elevado à décima potência, quantas casas vão ficar, certo? Quantas casas de zero, certo? Não é o total de casas, não. O total de casas, como a gente viu aqui, seria 5, né? Mas quer saber o total de zeros. Quantos zeros vão ter de casas decimais? Na questão 6, que é a parte de arredondamento de números decimais para a casa decimal. O que é a casa decimal? É a primeira casa, certo? Primeira casa decimal. Então vamos lá. Eu tenho alguns números aqui, eu vou passar alguns exemplos semelhantes. Aqui, eu vou arredondar para a casa decimal. Então, quem é a casa decimal? É a primeira casa que eu vou arredondar aqui. Então, eu tenho o seguinte, aqui, 2, esse número que vai ser eliminado, que é o centésimo, né? É menor do que 5. Então, se é menor do que 5, então vai permanecer o mesmo 3, certo? Se eu tivesse, por exemplo, assim, um 5, ou podia ser um 6, um 7 ou um 8, ou maior que ele. Então, nesse caso aqui, eu vou aumentar uma unidade no décimo, certo? Eu estou arredondando para décimo. Então, aumenta uma unidade. Se for menor do que 5, permanece ela mesma. Aqui fosse um 3, 2, 1 ou 0. Então, permanece o 3 da dezena, no décimo. Se for um 5 maior do que 5, 5, 6, 7, 8, 9, aumenta uma unidade no décimo, certo? Vamos ver outro exemplo. 48, pode ter outra casa aqui também, mas aqui nós vamos arredondar para décimo. Então, décimo é a primeira casa após a vírgula. Então, esses aqui vão ser eliminados. Como aqui é um 8, é maior do que 5, então o que é que vai acontecer? Vai aumentar uma unidade no décimo. Então, se aqui é maior do que 5, então vai para 5. Aumentando uma unidade 4, vai para 5. Certo? Se fosse esse mesmo número, aqui, por exemplo, 4, aqui fosse um 3, eu vou arredondar para décimo. Então, aqui, esse número que vai ser eliminado,
o centésimo e o milésimo, aqui é o menor do que 5. Então, se é menor do que 5, fica 39,4. Não altera o valor dele, certo? Então, o número que vai ser eliminado, no caso aqui o centésimo, para arredondar para décimo, se for maior do que 5 ou igual a 5, aumenta uma unidade. Se for menor do que 5, 4, 3, 2, 1, permanece a mesma unidade, certo? Na questão 7, arredondar para casa centesimal. Centesimal são duas casas após a vírgula, certo? Então vamos ver um exemplo aqui. Aqui. Arredondar para centesimal são duas casas após a vírgula. Então você vai ver a terceira que vai ser eliminada. Isso aqui vai ser eliminado. Então como aqui é um 4, é menor do que 5, então nós vamos ficar 37,28. Eliminou o 4, que é menor do que 5, arredondando para centésimo, deixa duas casas. Então aqui permanece o 8. Se eu tivesse assim, arredondando para centésimo agora, aqui é um 9. Então vai ser eliminado. Então o número vai aumentar uma unidade. 28 e 9. Então vai para 29. É maior do que 5. Se for maior ou igual, elimina e aumenta uma unidade no centésimo aqui. Nós estamos aumentando no centésimo, certo? Outro exemplo aqui, 5,936. Eu vou arredondar até centésimo. Então, o milésimo vai ser eliminado, a terceira casa. Então, arredondando até centésimo, 5,9. Aqui é maior que 5, então aumenta uma unidade. Vai para 4. Se eu tivesse esse mesmo número aqui, para arredondar para centésimo, para a segunda casa depois da vírgula, segunda casa decimal, eu vou eliminar o milésimo. Então aqui, como é 3, fica 5,93. Esse número aqui, que é o milésimo, a terceira casa que vai ser eliminada, é menor que 5. Então o número vai permanecer o mesmo, a casa centesimal, certo? E quando for milésimo, que são 3 casas após a vírgula, né? Decimal nós temos uma casa após a vírgula, centesimal, duas casas e milésimos, 3 casas após a vírgula. Então, se for para deixar agora 3 casas após a vírgula, nós vamos ver o arredondamento. Tem 3 casas. Aqui. Então, nós vamos arredondar até milésimo agora. 3 casas. Décimo, centésimo, milésimo, né? Décimo, centésimo, milésimo. Então, nós vamos eliminar a quarta casa, que é o décimo de milésimo. Então, como essa quarta casa aqui é menor do que 5, então o número vai ficar 1, 2, 3, 5. Né? É menor que 5, então permanece o mesmo algarismo da milhar, né? Do milésimo. Se eu tivesse esse mesmo número aqui, 5, aqui fosse um 9. Aí agora, 1,235 e 9. Então, vou arredondar para milésimo. Então, aqui, como é maior do que 5, então vai ficar 1, 2, 3, 6. Então, esse número aqui, que vai ser eliminado do décimo de milésimo, é maior do que 5, então aumenta uma unidade no milésimo. Então, aqui era um 5, vai para 6. Outro exemplo. Aqui, eu tenho 4 casas. Eu vou arredondar até milésimos, até a terceira casa. Então, essa quarta vai ser eliminada. A quarta casa é maior que 5, 8. Né? Então, vai ficar esse número aqui. Vai aumentar uma unidade no milésimo. É isso?
Outro exemplo aqui. Aqui eu tenho décimo, centésimo, milésimo. Então vou arredondar aqui, vai ser eliminada a quarta casa. Então vai arredondar até milésimos. Então como esse número aqui é menor do que 5, então vai ficar 0,01. Foi arredondado até milésimos. Esse número é menor que 5, a quarta casa, então elimina ela e o número permanece o mesmo. Aqui eu vou arredondar até milésimos, décimo, centésimo, milésimo. Esse número é maior do que 5, então vou arredondar uma casa. 0,0 aumenta uma unidade no milésimo. Na terceira casa decimal, aumenta uma unidade. Se for menor do que 5, permanece o mesmo número. Se for maior que 5 ou 5 igual a 5, então aumenta uma casa anterior. No caso aqui o milésimo, ou pode ser no centésimo ou no décimo. E aqui nós temos essas três questões. Décimos, você vai deixar só uma casa após a vírgula. Aí vê a segunda, que número é. Se for menor do que 5, fica o mesmo número, com uma casa só depois da vírgula. Se for maior do que 5, aumenta uma unidade. Aí coloca o número, eliminando o segundo e o terceiro. Deixa só uma casa após a vírgula. Aí você vai ver se vai aumentar ou permanecer o mesmo número. Quando for com duas casas decimais, é a casa centesimal, você vai arredondar, deixar duas. Se o terceiro número for maior que 5 ou igual a 5, aumenta uma unidade. Se for menor do que 5, permanece o mesmo número, deixando duas casas, né? Elimina a terceira. No caso aqui do milésimo, você vai deixar três casas depois da vírgula e eliminar a quarta. Se a quarta casa for maior do que 5 ou igual a 5, aumenta uma unidade. Se for menor do que 5, permanece os três últimos números iguais. Não altera o terceiro número milesimal, certo? Então, quando for milésimo, deixa três casas. Você olha a quarta. Se a quarta for menor do que 5, permanece o mesmo número. Se a quarta for igual a 5 ou maior do que 5, então você aumenta uma unidade na terceira casa decimal. Bom, pessoal, vocês vão observar aí, fazer o cabeçalho bem direitinho, responder e me enviar, tá certo? Dê uma olhada no vídeo, tem uma apostila também resolvida com alguns exemplos dessa parte de potenciação e sobre arredondamento também. Aí dê uma olhada, aí responda as atividades. Só precisa colocar os resultados, tá certo? Bom dia.